Carlinhos Fenili, mais uma vez nós estamos aqui para invadir o seu espaço. Mas não briga não, é o que eu disse, a causa é muito nobre, né? Não é sempre que a gente tem personalidade nacional para poder falar aqui no seu programa. Nós estamos recebendo aqui a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, que é conhecida de todo o povo brasileiro já. Você foi senadora, uma opção de coisa, né? A Gleice Hoffmann. Tudo bem? Tudo bem, Léo, e contigo. Prazer estar aqui conversar com vocês. Antes de mais nada, um prazer ter aqui para a gente conversar. É o que a gente falava. O gostoso da entrevista é fugir um pouco do protocolo e a gente bater um papo como se a gente tivesse se encontrado num café, no aeroporto. Olha quem está aqui, como é que estão as coisas. Quero saber das novidades. Tá tudo bem, senador? Tudo bem. Mas eu não sei se dá para dizer que está tudo bem diante de tanta crise que o país está vivendo, né? Desemprego muito grande, falta de renda, as pessoas sofrendo, carestia. Nós voltamos a ter inflação, né, Léo? Dois dígitos. Fazia muito tempo que a gente não tinha inflação no Brasil, tinha já debelado nisso, né? E agora a gente voltou a ter inflação, voltou a conviver com a fome novamente, né? As pessoas estão com muitas dificuldades de renda, de trabalho. Você vai no supermercado, a comida está cara, a gasolina está cara, o diesel está caro. Enfim, a vida das pessoas está muito difícil. E ontem começou a ser pago um novo benefício. Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil. Terminou o Bolsa Família, acabaram com o Bolsa Família, um programa de 18 anos, premiadíssimo, e começaram o Auxílio Brasil. Mas sabe qual que é o problema, Léo, e para quem está nos ouvindo? É que 25 milhões de pessoas vão ficar sem receber auxílio. Eles cortaram 25 milhões de pessoas e encaixaram no Auxílio Brasil apenas 14 milhões e 500 mil. Aqui no Paraná, para você ter ideia, 1,5 milhão de pessoas recebia. Só 400 mil vão receber agora. Isso vai ter um impacto muito grande, porque como é que essas pessoas vão fazer? A maioria desempregada, sem renda, como é que vão se virar para comer, para botar comida na mesa dos filhos, da família? Então, nós estamos muito preocupados com isso, né? Porque é um drama humano que a gente está vivendo no país de novo. Nós estamos falando com a presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann. Presidente, o ano que vem não tem como fugir. O ano que vem tem eleição. Sim. O presidente Lula é candidato ou não? Se depender do PT, ele é candidato sim, Léo. Ele está dizendo que quer esperar até fevereiro, março, para ter essa decisão. Se eu quero fazer exames, ver se eu estou bem, se eu estou com disposição, mas quero saber se estou bem, avaliar o quadro. Mas, para nós, ele é o candidato. Eu acho que é a única pessoa que tem condições de tirar o Brasil do buraco em que se enfiou. Porque nós estamos num buraco, né? A situação está muito triste. Não só por conta da pandemia, já tinha problemas na economia, agora a economia está no chão, nós estamos entrando em recessão técnica já. Ou seja, o Brasil não consegue crescer. A gente está com problemas na área ambiental, está com problemas na área de educação. Veja o que aconteceu com o Enem. E não temos uma representação digna, né? Nosso presidente vai para fora, olha o que ele faz. Foi visitar os Emirados Árabes, o que o Bolsonaro consegue fazer é motociata e tirar fotografia do quarto de hotel para mandar para as pessoas. Isso é um escárnio, né? Não consegue ter uma pauta sobre o Brasil. Aí o Lula vai fazer a viagem na Europa, é recebido pelo Macron na França, pelo futuro primeiro-ministro na Alemanha, hoje está sendo recebido pelo Sanches na Espanha. Então, e conversa sobre pautas, conversa sobre meio ambiente, conversa sobre o combate à fome, conversa sobre o desenvolvimento do Brasil. Então, não tem mais como a gente ficar numa situação que está. O certo mesmo era ele sair antes da eleição, mas eu acho difícil isso por conta da base que ele tem no Congresso. Então, nós vamos ter que encará-lo na eleição. E acho que Lula tem essa força, tem credibilidade do povo. É isso que eu leio das pesquisas, né? Que ele está em primeiro lugar. E tem experiência de quem governou esse país por 8 anos, saiu com 87% de ótimo e bom, não era de regular, ótimo e bom, e conhece o Brasil, conhece o povo brasileiro, conhece as necessidades, conhece o Estado, conhece a máquina do governo. Eu não tenho dúvidas, é quem pode nos tirar dessa crise que nós estamos. Presidente Gleice Hoffmann, a gente sabe que o presidente Lula passou por uns problemas judiciais, vamos assim dizer. Sim. Cumpriu pena, está em liberdade. Isso ajuda nesse momento? Olha, o presidente Lula cumpriu uma pena injusta, ficou 580 dias preso sem dever. Vamos lembrar aqui que o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações que foram iniciadas por Moro aqui em Curitiba, na Vara Federal. Moro foi considerado um juiz
um juiz parcial, ou seja, fez perseguição política ao julgar o presidente Lula, e um juiz incompetente. Ele não podia ter julgado os casos do presidente Lula aqui. Não era a vara que deveria ser, se fosse o caso de julgá-lo. Então, os 3 processos contra o Lula que correram aqui, na Vara Federal do Paraná, foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal, pela parcialidade do Moro. Basta lembrar a Operação Spoofing, a Vaza Jato, que trouxe, né, os conluios todos entre o Moro, o Dallagnol, como eles operaram as delações, como montaram para o presidente ser preso, como impediram o presidente de ser candidato, como utilizaram aquela delação fajuta do Palocci, enfim, orquestraram politicamente. Uma perseguição. Uma perseguição. Depois o Moro virou ministro da Justiça do Bolsonaro, logo que o Bolsonaro ganhou. Aliás, e agora fala em ser candidato. Agora fala assim, candidato. Então ele é carimbadinho, né? Ele atuou politicamente, ele atuou para tirar Lula do cenário, para tentar prejudicar o PT. E além dessas 3 ações aqui que foram anuladas no Paraná, o Lula venceu em outras 17. Que já foram verificadas pelo Judiciário. 17. Então, o Lula não tem nenhuma sentença penal transitada em julgado condenando ele. Então, ele é um homem livre e inocente. E acho que isso dá a ele a credibilidade, por isso que ele está em primeiro lugar nas pesquisas. Ele era como um jogador de futebol que estava sentado no banco da reserva ali. Agora ele está desinterditado, entrou em campo. E isso dá a ele condições de fazer um belíssimo jogo. Marcar gol. Com certeza. E definiu o campeonato. Tomara. Gleice Hoffmann, você acha que agora é só arrumar o partido, então, no Brasil inteiro? As lideranças, isso, os estados, tal? Isso. Agora nós temos que conversar como que nós vamos trabalhar em cada estado, quais são as alianças que nós vamos fazer. Tem a federação partidária, que é uma novidade. O PT já foi procurado pelo PSB, pelo PCdoB, para discutir a federação. Estamos discutindo com a nossa bancada, com a direção do partido. Aqui no Paraná, eu acho que o deputado Arilson conversou com você há pouco, também falou, nós estamos junto com o Requião. O Requião está fazendo caravanas pelo estado inteiro, conversando com o povo. Não, esteve ontem aqui em Maringá, num evento disputadíssimo na Câmara, inclusive. Pois é, então. E nós vamos fazer outro com ele hoje à noite. Então, isso é muito importante para a gente mobilizar a política, né? Então, estamos organizando. Queremos fazer boas chapas de deputados federais, estaduais. Acho que quando a gente mira a eleição de presidente ou de governador, nós não podemos nunca esquecer o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas, porque ninguém governa sozinho, você governa com o Parlamento. Então, nós precisamos de uma boa bancada que pense como Lula, que pense como um Requião, que tenha a mesma linha de projetos, para não ter que ficar depois negociando dentro do Congresso Nacional com uma bancada antagônica. Então, eleger deputados desse campo também é muito importante. Nós vamos apostar muito nisso. E a gente percebe que quando o PT estava no poder, era menos conflito com o Supremo. Sim. Dava-se a impressão de que o país estava na mesma direção, né? Os poderes distintos. Isso. Você tem que respeitar os poderes. Aliás, é constitucional, né? Os poderes têm poder constitucional, são independentes entre si. Se você respeita e você tem diálogo, você consegue tocar o país, né? Agora, se você apresenta conflito o tempo inteiro, como faz o Bolsonaro, quer fechar o Supremo, briga com o Congresso, briga com não sei quem, briga o tempo inteiro, você não consegue governar. Você gasta toda a sua energia brigando. Aí dá no que dá, né? A situação que nós temos hoje da economia, da saúde, a pandemia que matou mais de 600 mil pessoas. Podíamos ter evitado isso com a vacina, se fosse comprada com antecedência, não quiseram fazer. Então, me parece que um governante, ele, antes de tudo, tem que ser alguém que busque, no diálogo, a solução para os problemas que o país tem. Às vezes, óbvio que você tem que fazer alguns enfrentamentos, mas com o Bolsonaro não dá, é o tempo inteiro. Aí fica difícil. Tá certo. E agora, sem contar a questão do Centrão no Congresso. Também. Né? Tem Também. Aliás, o Bolsonaro dizia que jamais ia ceder ao Centrão. Não, eu não me misturo com a política, com a velha política. Aliás, ele foi 28 anos deputado. Velha política é ele, né? Não me misturo. Agora está ele lá, né? Dependendo do Centrão, vai se filiar num partido do Centrão e o Centrão é que está dominando a cena política, aliás, governando o Brasil. É essa a verdade. Tá certo. Eu falei com a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a paranaense, né, que foi eleita senadora pelo Paraná. Sim. Gleice Hoffmann, obrigado pela sua presença. Obrigada, Léo. A Band Léo. Maringá está de portas abertas. Sempre que houver necessidade, é uma casa de amigos. Obrigada, Léo. Agradeço a você e a todos os telespectadores da Band. Um abraço grande. Tá certo.